Filipenses capítulo 2, versículo 1. Vamos ler do 1 até o 8. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Nós vamos continuar, irmãos, olhando para a palavra de Deus, na carta de Paulo aos Filipenses. Então, esse texto que a gente acabou de ler, Paulo, ele vai tratar daquela questão ali que estava ocorrendo na igreja. Os irmãos já desfrutavam de uma realidade no Senhor ali, da vida de Cristo fluindo neles, dos dons, da participação do Espírito, da palavra de Deus, da exortação. Mas eles tinham esse problema ali, aparentemente não tão grave quanto havia na igreja de Corinto, que nós ouvimos, mas eles tinham essa dificuldade. Haviam irmãos que estavam em desacordo ali, havia atrito na igreja, na interação entre eles, no serviço ao Senhor. E Paulo até cita nominalmente as irmãs que estavam ali com uma certa dificuldade. Então Paulo vai dizer que eles precisavam completar a alegria dele. Eles já tinham avançado, mas eles precisavam avançar para a maturidade em Cristo. Eles precisavam ser eles precisavam ser unânimes, eles precisavam pensar da mesma forma, eles precisavam julgar as coisas do mesmo jeito. E então ele diz que não deveria buscar os seus próprios interesses, ou a gente comentou da outra vez, esses próprios interesses é aquela coisa assim focada, restrita nas suas próprias coisas, ou aqueles que tinham uma ambição egoísta, que estavam buscando seus interesses ali no meio da congregação, a despeito de divisões e de problemas que eles poderiam causar. Então, como toda vez a palavra de Deus faz, nós acabamos de ouvir aqui, nós ouvimos o Celso ministrar na semana passada, para que nós tomemos a cruz, para que nós andemos em unidade. A palavra de Deus sempre nos leva para Cristo. Nós precisamos conhecê-lo. O Celso disse que antes deles tomarem a cruz, eles precisaram conhecer o Cristo, Filho do Deus vivo, para se tomar a cruz. E lá aos Coríntios, Paulo também traz os irmãos, esse daí que vocês estão partindo
participando da mesa é aquele que morreu por vocês, é aquele que se entregou por vocês. E essa confusão entre vocês não está de acordo com isso. Vocês precisam lembrar daquele que morreu por vocês. Então, Paulo, no centro dessa carta, ele vai, então, colocar o Filho de Deus crucificado. E ele pede para os irmãos, no capítulo 5, para que a atitude deles fosse a atitude de Cristo Jesus. Nós vamos ver no texto, é um texto muito profundo. Nós, seres humanos, não conseguimos entender tudo que está aqui. Porque fala da natureza da divindade, como ele se esvaziou, mas é o suficiente para nós, porque Paulo colocou esse texto, esses argumentos, para que a igreja imitasse, para que a igreja tivesse essa mesma atitude e pensasse da mesma forma e agisse como Cristo. Em outras palavras, que Cristo fosse a vida deles. Então, esse é sempre o caminho para a unidade. Muitas vezes a gente promove uma unidade que ela não é unidade, ela é uma superficialidade. É uma unidade em que nenhum tema é abordado com profundidade para não causar algum tipo de discordância, tal. Mas não é assim que o Espírito Santo promove a unidade, fazendo que nós olhemos para Jesus Cristo, o Cristo crucificado, e quando ele for formado em nós, a unidade será cada vez maior. Então Paulo diz assim, que embora sendo Deus, algumas versões diz existindo em forma de Deus. Essa é a descrição do Filho em seu estado pré-encarnado, o Verbo, antes de se fazer carne, existindo em forma de Deus. Existindo de uma forma que expressava totalmente a sua divindade, possuindo e exibindo os atributos divinos sem nenhuma limitação, manifestando quem ele é por natureza e direito, brilhando toda a glória e beleza infinita da sua essência. É Deus se manifestando como Deus, como um rei que por direito tem o reino e reina de fato e se apresenta com a majestade de um rei, com as roupas de um rei glorioso, com um trono glorioso, com toda espécie de beleza e resplendor, com honra, poder e autoridade. Esse era o estado de Cristo antes de se fazer carne, exibindo a sua glória. Em Colossenses capítulo 1, versículo 15, diz que o qual é a imagem do Deus invisível, a glória de Deus vista e resplandecendo no Filho de Deus. João, no seu Evangelho, no capítulo 1, versículo 1, ele vai também dizer que no princípio era o Verbo, a palavra, o Logos, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Esse Verbo, expressando todo o seu poder infinito, estava com Deus, era Deus. E no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 5, quando Jesus ora, ele diz: "E agora, Pai, glorifica-me junto a Ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse." Essa é a glória que, existindo em forma de Deus. Em Hebreus capítulo 1, versículo 3, diz assim que o Filho
ele é o resplendor da glória de Deus, é onde a glória de Deus resplandece. Em Colossenses diz que nosso Deus ele é invisível, mas em Cristo é onde a sua glória resplandece. E diz em Hebreus que ele é a expressão exata do seu ser, é a essência de Deus sendo expressa e sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. E ele eternamente estava nesta condição e criou o universo e sustenta todas as coisas. Até o dia em que ele criou o tempo e criou todas as coisas, até a plenitude dos tempos, quando ele tomou uma decisão que mudou a forma de ele se expressar. Então esse era o estado, existindo em forma de Deus ou sendo Deus. O que Cristo fez? Ele não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Ele não considerou o fato de existir em total similaridade e igualdade com Deus e resplandecendo de maneira total a essência divina, algo que ele não pudesse deixar. Nós temos dificuldades de deixar coisas mínimas. Ele não considerou isso algo que ele não pudesse deixar. E tem uma outra versão que traduz esse texto por ele não tomou por usurpação o ser igual a Deus. Por ser igual a Deus em essência, o Filho de Deus é Deus. Subsistir manifestando a glória de Deus não era algo que ele tivesse tomado para si, como se não fosse dele. Ele é Deus. E expressar o que Deus é, ele é direito e natureza. Ele não tomou de ninguém, ele não roubou. Tem algumas versões que diz isso, ele não roubou isso de ninguém. Essa palavra aqui é como alguém que sequestra algo que nasceu e se agarra com aquilo com todas as suas forças. Ele toma isso aqui é meu agora. Não, ele não fez isso. O ser igual a Deus. Não foi algo que ele foi lá e roubou. Ele é Deus. É direito dele. E isso, ele não julgou isso algo que ele devesse se apegar. Diferentemente de Adão, Adão sim desejou usurpar a sua posição e tomar o que não lhe pertencia. Não foi isso que está escrito em Gênesis? E não foi esse o conselho do diabo? Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe, no dia em que dele comerdes, se abrirão os olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. A natureza diabólica, ela é sempre essa, ela quer tomar a posição de Deus que não lhe pertence. É a criatura querendo tomar o lugar do Criador. E o verbo de Deus, não. É aquele que tem o direito, que é o Deus Todo-Poderoso, e tem todo o direito de expressar aquilo que ele é, ele não se apegou àquilo. Ele fez o movimento contrário. Então, o texto diz que, mas esvaziou-se a si mesmo. Ele não se esvaziou da sua natureza ou essência divina. Cristo, quando ele se fez homem, ele não deixou de ser Deus. Ele não perdeu nada do que ele é. Mas ele se esvaziou da sua forma ou da manifestação da glória do seu ser divino.
Ele não deixou de ser Deus, mas esvaziou-se das prerrogativas, do status e dos privilégios do seu ser. A sua glória, ela foi encoberta por um véu. E o texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 19, diz que esse véu que encobriu a sua glória foi o corpo que foi dado para ele. O corpo, a sua carne, era um véu que escondia a sua glória, a manifestação da sua essência gloriosa. A versão Almeida Corrigida e Fiel, essa parte que a si mesmo se esvaziou, diz: fez a si mesmo de nenhuma reputação. Ele foi, quando ele se fez homem, ele foi considerado um mero homem, um homem qualquer. Esse que é Deus, que manifestava a sua glória divina e que sustenta todas as coisas, se fez um mero homem. Nasceu e cresceu como todos os outros. Sem honra na sua própria casa, sem formosura ou atratividade, ele se fez um homem de dores, um homem experimentado no sofrimento. E o verbo de Deus, ele se esvaziou. Ele não foi esvaziado. Ele não foi alguém que foi lá e esvaziou ele. Ele a si mesmo se esvaziou. Por sua própria vontade, ele encobriu a glória da sua divindade. Ele não foi forçado por nada além da sua livre vontade divina. Ele fez isso porque ele quis. Ninguém o forçou a fazer. Em Hebreus capítulo 10, diz assim: então eu disse, aqui estou. No livro está escrito a meu respeito: vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Ele se apresenta para fazer a vontade do Pai. E o contraste, de novo, é evidente com o diabo e os anjos que foram expulsos e perderam sua posição, e também Adão e Eva, que foram expulsos do jardim e perderam seu estado original e privilégios. O Filho de Deus, ele se esvaziou. Ele encobriu a sua glória. Ele limitou-se a si mesmo. Ele deixou os seus privilégios, as suas prerrogativas. O diabo e Adão, não. Por tentarem usurpar a posição de Deus, eles foram expulsos. Eles foram tirados. Mas o Filho de Deus, novamente, nesse movimento contrário, ele, por si próprio, se esvaziou. E diz o texto que ele, vindo a ser servo, ele tomando e assumindo por sua vontade a forma de um escravo. E o contraste aqui é a mesma palavra que é usada em existindo em forma de Deus. Aqui ele vem a tomar a forma de um escravo. Antes o Filho expressava aquilo que é por natureza, agora ele vai tomar para si uma forma que não lhe era natural. Essa nova manifestação será de sujeição, de devoção a outros em detrimento dos seus próprios interesses, de total submissão, de obediência, de dependência. O Verbo, o Todo-Glorioso, ele assumiu essa forma de servo, que tem todos esses aspectos. Dependência, ele dependeu de Maria, uma jovem, para cuidar dele. Dependeu de José. E
obedeceu os seus pais e depois no seu ministério dependeu da oferta de mulheres para sustentá-lo. Ele tomou a forma de um servo, sem liberdade pessoal. O servo tem liberdade pessoal? Ele faz o que ele quer? Não faz. A palavra, a razão de todas as coisas existirem, tomou uma forma de alguém sem nenhuma liberdade pessoal. De muito labor e sofrimento. Não é essa a vida de um servo? Trabalho e sofrimento. Ele foi servo do Pai, como estava previsto em Isaías 42. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho. O sustentador de todo o universo, agora dependente. O meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele. Ele trará justiça aos gentios. E em João, ele mesmo diz, porque eu não tenho falado de mim mesmo. Ele não é a própria palavra. Toda a Escritura fala dele, ele é o assunto, ele é a causa. E quando ele se faz um homem, ele não tem palavras. Ele não tem falado de si mesmo. Mas o Pai que me enviou, ele me deu o mandamento. Ele perdeu a sua liberdade. Aqui ele tinha um mandamento. Ele era um servo, ele tinha que obedecer o mandamento do Pai e as palavras que o Pai deu para ele falar. Ele não tinha autonomia quando se fez homem, perdeu. O único ser livre estava sem autonomia, obediente. Mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamentos sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 30, ele diz assim: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Um servo que não podia fazer de si mesmo nada. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo. Porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que enviou. Isso é a vida de um servo. Ele não tem autonomia, ele não tem as suas próprias palavras, ele não busca a sua vontade, ele precisa obedecer ao mandamento daquele que é o seu Senhor. Mas a vontade daquele que me enviou. Isso já é totalmente surpreendente, mas ele também se fez servo dos seus irmãos. Em Mateus capítulo 20, versículo 28, diz assim: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então, ele deixou aquela forma que ele expressava toda a glória de Deus, se limitou, como seu corpo, como um véu, escondeu a sua glória, se tornou um simples homem. E se fez servo, agora a expressão dele vai ser como um servo, como o verão, como um servo. Servo de Deus e servo dos homens. Ele veio para nos servir e isso é chocante. E então, Paulo continua, tornando-se semelhante aos homens. Se fez a imagem e semelhança
do homem. Em contraste com o homem, o primeiro Adão, que foi feito à imagem e semelhança de Deus, como está lá em Gênesis 1, 26. O Adão, o primeiro Adão, ele deveria ser um representante de Deus na terra, deveria dominar e governar, não foi isso que foi pedido para ele fazer. Mas o último Adão, Cristo, é o contrário. É Deus Filho se fazendo a imagem e semelhança do homem. Adão foi feito a imagem e semelhança de Deus. O último Adão é o Filho decidindo se fazer a imagem dos homens. Um foi feito, o outro se fez. Adão estava num baita de um privilégio, né? Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Cristo não. Ele deixou o privilégio e se tornou um homem. Ele não veio aqui para dominar e governar como Adão era para fazer. Ele veio aqui para servir e se entregar. E como Adão deveria ser um representante de Deus na terra, o último Adão, Cristo, ele veio como um representante dos filhos que são de carne e sangue, como diz em Hebreus 2,14. Ele veio aqui para nos representar, para viver a vida que nós nunca poderíamos viver, e para morrer a morte que era nossa. Ele veio para viver, morrer e ressuscitar. Então, a partir desse momento que ele se fez carne, ele agora é uma pessoa, é o Cristo, é um só, com duas naturezas, Deus e homem. Essas coisas não se confundem, não se misturam. Não houve um dia aqui que Cristo era só Deus e nem um dia que ele era só homem, e nem ele era metade Deus e metade homem. A partir do momento que ele foi concebido, ele era, em todo tempo, um homem verdadeiro e Deus verdadeiro. Mas a sua glória estava escondida. Em João, capítulo 1, versículo 14, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele não veio ao mundo como homem formado em plenas forças como Adão. Adão não nasceu. Nasceu assim, bebezinho, dependente, fraco. Não. Ele já foi formado homem. E não na fraqueza da carne do pecado como a nossa. Um homem com capacidades num estado muito superior ao homem caído, a condição do homem natural. E ele ainda quis tomar o lugar de Deus. Não foi suficiente isso para ele. Mas o filho, ele veio ao mundo como um bebê, como dependente. Depois ele cresceu, ele viveu como uma criança obediente. E depois ele cresceu mais um pouco como um jovem submisso a seus pais. Aquele que tem o direito de mandar em tudo, de governar em tudo, submisso a Maria e a José.
Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, semelhante aos homens, não no estado sem fraquezas de Adão antes da queda, mas a semelhança do homem pecador, e sofrendo as consequências do pecado, mas não o dele, o nosso. Aquele corpo de fraqueza era uma fraqueza por causa do nosso pecado, não do dele. Em Romanos, capítulo 8, versículo 3, diz: porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne. Foi assim que ele veio. Assim que ele tomou a forma de servo, ele se fez semelhante a nós. Ele decidiu para salvar a mim e a você, ele decidiu: eu vou me fazer como o Jorge, para morrer por ele, para viver uma vida que ele nunca conseguirá, para cobrir ele de justiça. Eu vou encobrir a minha glória, eu vou deixar o meu estado para me fazer como um de nós. E sendo encontrado em forma humana, então, apesar do perfeito Verbo divino ter assumido a forma humana, e isso por si só já é uma humilhação imensurável, Deus assumindo a forma humana, a sua humilhação ainda não estava completa. Humilhou-se a si mesmo. Ele poderia, como homem, se apresentar como um rei majestoso aqui nessa terra, não poderia? Com a glória dos reinos desse mundo, um rico governando acima de todos os homens, com todos os servindo e obedecendo, porque isso não seria incoerente com quem ele é. Ele é Deus. Ele já se fazer um homem já é uma humilhação, mas ele poderia se fazer um homem glorioso, um rei, um nobre, segundo os homens. Mas ao contrário disso, na forma humana, ele também se humilhou. Se colocou em uma posição de servo, baixa, simples, sem reputação, humilde, para que pudesse ser experimentado em todas as coisas e socorrer os seus irmãos quando fossem tentados. Para que cada um de nós, quando passássemos por as nossas dificuldades e pelas nossas tentações e pelas nossas fraquezas e pelas nossas tribulações, nós pudéssemos chegar com confiança, sabendo que ele passou também por isso. Isso é empatia perfeita, é se colocar na posição do outro. Não tem nada nesse mundo, como homens, que a gente possa chegar: Jesus não sabe o que é isso. Ele decidiu passar por tudo isso para poder ser um sacerdote misericordioso e nos dar ainda mais confiança. Em Hebreus capítulo 2, versículo 14, diz assim: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, os filhos de Deus, aqueles a quem ele está salvando, eles são de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiverem escravizados por meio da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda,
Porque se ele estivesse ajudando anjos, ele teria que sido feito um anjo. Mas ele se fez um homem. É claro que não é anjos que ele ajuda, ele está ajudando homens de carne e sangue. Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo, porque tendo em vista que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Experimentando a condição humana em todos os aspectos, em uma terra amaldiçoada, Adão não, a terra ainda não era amaldiçoada, era tudo lindo lá. Aqui a terra já era cheia de espinhos e abrolhos e cheia de pecado por toda parte, e ele foi perseguido, e ele foi exilado, ele se cansou, ele trabalhou longas horas, ele foi pobre, ele esteve faminto, ele foi traído, ele foi abandonado, ele não tinha casa, ele foi mal falado, ele foi acusado injustamente. E a lista pode aumentar. Se eu e você estiver passando por alguma dessas coisas, ele também passou para que pudesse nos ajudar. Isso é a perfeita empatia, infinita condescendência. É se colocar no lugar de outro, se fazer escravo para libertar os que estão escravizados por toda a vida, não é isso que diz o texto? Ser tentado em todas as coisas para socorrer os que estão sendo tentados. Morrer para que os outros possam viver, aqueles que tinham o pavor da morte. Mas não acabou. O texto diz que foi obediente até a morte. E se colocou em uma posição humilde, como aquele servo que ouve ordens e comandos, submisso e obediente até a morte. Essa submissão não foi temporária ou em alguns momentos, foi por toda a vida. Foi tentado externamente de todas as formas, no meio de uma geração adúltera e perversa. Obedeceu ao pai, submeteu-se aos seus pais terrenos, submeteu-se às leis dos homens e às autoridades terrenas, pagou o imposto, pagou o tributo do templo. Ele até disse, ora, os reis não cobram impostos dos príncipes, dos seus filhos. É estranho você estar cobrando imposto do templo de mim. Ele era o filho. Ele não precisava pagar imposto, mas ele disse, para que vocês não fiquem escandalizados, eu vou pagar o imposto. Obediente até às leis dos homens, às autoridades terrenas, sua obediência foi provada ao máximo e foi perfeita até mesmo em face da morte. Submeteu-se à lei cerimonial, à circuncisão, ele foi circuncidado. A lei moral, com todos os seus preceitos, cumpriu-os perfeitamente. Aquele de quem a lei falava se submeteu a ela, que é temporária, é inferior. Paulo diz que a lei era como um tutor de crianças para levar homens a Cristo. E ele mesmo se submeteu a essa lei temporária. E mesmo sendo totalmente obediente à lei, sendo perfeito, também se submeteu à pena da lei, que é a morte, a qual ele mesmo se entregou em nosso lugar e por nossa causa. Mesmo não tendo cometido nenhum pecado, ele se submeteu à pena da lei. Foi obediente até a morte, e morte de cruz. A sua humilhação chega ao ápice. A morte dolorosa e vergonhosa da cruz. Morreu um tipo de morte que era geralmente infligido aos escravos, rebeldes, não cidadãos. Morreu junto com criminosos, amaldiçoado.
traído, abandonado pelos seus discípulos e também abandonado pelo Pai. Morreu na vergonha, morreu zombado, nu, fraco e exposto. A Escritura diz: o seu corpo não deverá permanecer no madeiro durante a noite, vocês terão que sepultá-lo no mesmo dia, pois o pendurado no madeiro é maldito de Deus. Foi contado com os transgressores, levou sobre si o pecado de muitos, intercedeu pelos transgressores. Em Mateus capítulo 26, então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e perguntou: o que me darão se eu entregar a vocês? Eles lhe fixaram o preço de 30 moedas de prata. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao redor dele, despiram-no e colocaram nele um manto escarlate, fizeram uma coroa de espinhos e o colocaram em sua cabeça, cuspiram nele, pegando um caniço, batiam-lhe com ele na cabeça. Os que passavam lançaram-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: você que destrói o templo e reconstrói em 3 dias, salva-se a si mesmo, desça da cruz. Quando os soldados crucificaram Jesus, tomaram as suas vestes e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles. E na hora 9, Jesus exclamou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo pelo seu próprio sangue. Saiamos, pois, a ele fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. Esse aqui é o caminho para a unidade, para cessar toda a confusão no meio do povo de Deus, para sermos unânimes e cooperarmos uns com os outros. Eu vou listar algumas aplicações aqui, porque os irmãos não se esqueçam que Paulo colocou isso daqui para que nós imitássemos. E se imitássemos, experimentaríamos a unidade no nosso meio. Então, a primeira coisa que é, assim, a número 1 mesmo, que provoca divisão e toda sorte de confusão entre os homens e trazemos para o meio da igreja esse tipo de coisa, é a busca por poder, influência, status e honra dos homens. Essa é a número 1. E o texto lá começa exatamente com Cristo fazendo o oposto. Ele não buscou, porque já era dele. Ele encobriu e perdeu e deixou aquela posição. Lá em Lucas capítulo 9, versículo 46, diz assim: começou uma discussão entre os discípulos. Qual que era a discussão? Acerca de qual deles seria o maior. A discussão começou a ter esquentou ali o clima. Por quê? Quem que é o maior?
Quem que vai ser o que vai liderar a coisa aqui? Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram, logo depois, queremos que nos faça o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. Eles perguntaram, permite que na tua glória nos assentemos à tua direita e o outro à tua esquerda. Queriam honra. E o que aconteceu quando eles estavam querendo isso? Versículo 41, quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Produziu disputa e inveja. Os 12 estavam na mesma situação. Um estava querendo honra e o outro, na hora que ouviu que a honra ia ser para eles e não para os outros 10. Que isso? Disputa, inveja e confusão. E Tiago diz assim, capítulo 3, versículo 1, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres. Porque o mestre tinha a posição de respeito e honra lá na sociedade judaica. Eles faziam questão de ser chamados rabis, não é? E se você ler o capítulo 3 inteiro de Tiago, o capítulo 4, do 1 ao 12, você vai ver que o tema ali era exatamente esse. Algumas pessoas estavam querendo honra, status, se colocar em cima sobre os outros. Eles falam, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. E no versículo 16 ele diz assim, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí a confusão e toda sorte de males. Irmãos, eu já vi muito, eu sou novo. Os irmãos já viram. Toda sorte de confusão e disputa entre irmãos, porque alguns querem ser os mestres. E é inveja, e é disputa, e é divisão, e é grupos, e são secções, e assim vai. Terceira carta de João, de 8 a 10. João tem que escrever uma carta paralela a um irmão, porque havia uma figura na igreja que não recebia o apóstolo João e nem recebia ninguém que João mandava, e ele era o bonzão. 3 João 8. É, pois, nosso dever receber com hospitalidade a irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele, para que o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. O Diótrefes ainda falava mal de João, do apóstolo João e daqueles que estavam com ele. Não recebe esse João aí, esse João não sei o que e tal, e tal, e tal. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos que João enviava. Impede os que desejam recebê-los e expulsa da igreja. Quando alguém recebia alguém que João enviava, o Diótrefes ficava nervoso e expulsava o irmãozinho da igreja. Recebeu alguém de João. Por que ele fazia isso? João disse que ele gostava muito de ser o mais importante entre eles. Mas se nós olharmos para o filho, ele não. Ele, sendo o mais importante, se fez escravo. Segunda coisa, abrir mão de direitos e prerrogativas legítimas.
sem se importar com a sua reputação, nome, classe social, e não buscar seus próprios interesses. Não foi isso que o Senhor fez? Ele não abriu mão dos seus direitos, da sua reputação. O texto não diz que ele fez a si mesmo como alguém sem reputação. Se quisermos experimentar a unidade que já temos em Cristo, experimentar aqui nos nossos dias, nós precisamos amadurecer a ponto de abrir mão de direitos, de não se importar com a reputação, com a classe social, não buscar os nossos interesses. E eu tenho um exemplo muito bom sobre isso. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 12. Paulo está no capítulo 9 falando assim: eu como apóstolo de Cristo, eu que trouxe o evangelho para vocês, eu que prego o evangelho, eu tenho direito de ser sustentado por vocês. Não é isso que ele está falando lá no capítulo 9? Eu tenho direito. Ele explica tudo isso. Aí ele diz assim no capítulo 9, versículo 12: se outros têm direito de ser sustentado por vocês, nós temos mais ainda. Mas nós nunca usamos esse direito. Pelo contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Se nós quisermos sempre exigir os nossos direitos, pode ser certo, legítimo, como era de Paulo. Dificilmente experimentaremos a unidade. O caminho de Cristo é não usar dos direitos, para não colocar obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. E eu sugiro aos irmãos, pegue o capítulo 9 de 1 Coríntios e leia o que está ali. É maravilhoso. Porque Paulo diz que ele fez isso e ele se tornou livre de todos. Porque lá em Corinto eles costumavam pagar mestres, professores para ensiná-los. Era comum. E Paulo, ele não usou do direito de apóstolo, de pregador do evangelho, e nem se colocou nessa situação de um mestre pago. Ele diz assim: porque eu me fiz livre de vocês. Ou seja, eu não estou fazendo aqui por obrigação. Vocês me pagam e eu venho aqui e compartilho o evangelho com vocês. Não, eu me fiz livre de vocês, mas agora eu me fiz escravo de vocês. Sendo livre, me fiz escravo. Fez como Cristo, igualzinho. Abrir mão de direitos e prerrogativas. Muita divisão na igreja por classe social, por não desejarem se associar com pessoas pobres e simples, ou toda sorte de divisão social, até de cor. Os irmãos conhecem a história. Nos Estados Unidos tinha a igreja de negros e a igreja de brancos. Onde já se viu eu me reunir com negros e o negro, imagina, com branco? Jamais. Porque não desejam se associar. O Filho de Deus olhou para o Fernando e falou: eu vou me associar tanto com ele que eu vou me fazer um dele. Eu vou me fazer igualzinho a ele. E aí eu vou morrer por ele. E também muita divisão por discussões sobre preferências pessoais, não tem? Horário do culto. Ah, não, esse aqui é o horário, esse aqui, e o pau quebra que um é 6h30 e o outro é 9 horas, e ninguém abre mão de 1 milímetro das suas preferências pessoais. Local da reunião, ixi, é muito longe da minha casa, eu não vou. Se mudar lá, eu não quero nem saber. Não, vamos fazer aqui nesse local aqui que é perto da minha casa.
E discussão de cardápio da refeição, um não gosta de estrogonofe, outro quer churrasco, outro quer não sei o quê, e outro quer não sei o que lá. E estilo musical, olha, o pessoal que toca nas igrejas é misericórdia. Ah, esse estilo de música eu não toco, isso aqui não sei o que, bicho, isso aqui é do diabo, isso aqui não sei o que lá, isso aqui, pá, e pá. Aí o outro toca uma música, o outro que não tocou, louco, tocou desse jeito. Coisas assim, irmãos, coisas ridículas. Porque a gente não consegue se colocar numa condição que não é a nossa, que a gente não gosta, que a gente não quer, que é muito fraco. Poxa, isso daí é muito fraco. Como que eu vou fazer uma coisa dessa? O que vão falar de mim na hora que vê lá no YouTube? 3, se colocar como servo dos outros. Obediência, submissão, liberdade limitada pela condição do outro a quem está servindo. Se a gente está servindo um irmão, a nossa liberdade ela acabou, irmão. A nossa liberdade, somos livres em Cristo, mas a Escritura diz que a liberdade nossa é limitada pelo amor. Não foi o que Cristo fez. Ele não limitou a expressão da sua glória. A falta de unidade surge porque queremos ser independentes dos irmãos. O Senhor Jesus se fez dependente, irmãos. Se sujeitou a Maria e a José. E nós não conseguimos nos sujeitar uns aos outros, ao governo da igreja. Nós queremos ser independentes. Nós não queremos prestar conta a ninguém. Entramos, saímos, aparecemos, desaparecemos. Por quê? Porque não somos servos uns dos outros. Se a gente fosse, um servo faz isso. Lá na loja lá, se o cara chega e sai, funcionário, né, vem, o dele não vem, eu não quero mexer com isso aí não. Tá. O Du manda ele arrumar uma bicicleta aqui e fala, não, essa daí não, eu quero mexer nessa daqui, ó. Não é assim em lugar nenhum, mas nós somos servos uns dos outros, mas não sujeitamos em nada. É tudo do jeito, eu sou livre, eu faço tudo do jeito que eu quiser. Não somos unânimos porque queremos ter as nossas próprias ideias, as nossas próprias palavras. Vocês perceberam que Cristo não tinha suas palavras? O verbo, a causa de tudo, a explicação do universo, veio aqui sem palavras. Ele só falou aquilo que Deus falou para ele falar. Ele se sujeitou a esse ponto de, digamos assim, não havia nenhuma ideia original, nenhuma iniciativa. Ele foi um servo obediente. Quando quiseram ir na festa lá, o que ele falou? Ah, para vocês podem ir, voltar, o dia que vocês quiserem. Eu não. No outro dia ele foi. Mas aquele dia não era para ele ir. Filipenses capítulo 2, versículo 22, diz assim, mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do evangelho como um filho ao lado do seu pai. Como que um filho trabalha ao lado do seu pai? Ele obedece. Imagine, é um aprendiz, está ali aprendendo, está ali ajudando o seu pai. Ele obedece, ele está submisso. E não é isso que a gente vê, a relação de Paulo e Timóteo? Ó, Timóteo, vai para lá. Ele ia para tal lugar.
Timóteo, já acabou, vem para cá, agora você vai ficar aqui comigo, estou precisando de você aqui. Timóteo vinha. A gente consegue trabalhar assim? A gente consegue se submeter um ao outro desse jeito? Quatro, se submeter a coisas fracas. Se tornar fraco para servir os fracos. Se associar ao ponto de se colocar na condição do outro. Queria que você abrisse em Atos, capítulo 16, versículo 1. E vou dar um exemplo bem prático de associação com os fracos. Diz assim, chegou a Derbe, depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era judia, convertida, e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Os judeus, eles não recebiam os gentios, os não circuncidados. E Paulo sabia que ele teria muita dificuldade de Paulo ter acesso àquelas pessoas para pregar o evangelho. E o que Paulo faz? Chama Timóteo e circuncida ele. O Paulo, aquele que pregava com toda a sua força contra a circuncisão, vai e circuncida Timóteo. Fico imaginando, meu pai um dia chega no Celso, Celso abriu uma porta de evangelismo para nós, um grupo aí, mas eles são judeus, são meio judaizantes. E para que a gente consiga ter acesso ali aos irmãos, a gente vai precisar circuncidar você. Opa, Celso. Ora, foi isso que ele fez, exatamente isso que ele fez. Lá naquele grupo de irmãos ali, eles só usam paletó e gravata. Eu não vou de paletó e gravata. Ele já se viu? Por que você não pode se fazer de fraco para pregar o evangelho para os fracos? A gente prefere ir lá de bermuda e causar todo tipo de confusão e dificuldade. Porque eu quero exercer a minha liberdade em Cristo. E o fraco, ele que se vire. Ele que se escandalize. Você está disposto a ser circuncidado para pregar o evangelho para alguém? Os irmãos sabem o que é circuncisão. Em 1 Coríntios 9, Paulo diz assim, porque embora eu seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para com os judeus. E esse tornei-me aqui é a mesma palavra, tem a mesma origem do que está lá em Filipenses, de que Cristo se fez homem. É Paulo imitando o Senhor. Tornei-me judeu. O Senhor se tornou homem para nos salvar. Paulo aqui, ele se tornou judeu para com os judeus, a fim de ganhar os judeus. O que significa isso? Um exemplo desse é esse. Ele circuncidou Timóteo. Quando ele estava entre os judeus, os irmãos vão ver que ele fez coisas. Você fala, mas como Paulo está fazendo isso? Porque ele se tornou fraco para ganhar os fracos. Você acha que quando ele estava no meio dos judeus, ele comia carne de porco, ele fazia tudo o que ele fazia quando ele estava com os gentios? Não.
Se o pessoal lá estava guardando alguma coisa, ele ficava lá. Ele se fazia de fraco para ganhar os fracos. Ele nunca adulterou a verdade. Está aqui em 1 Coríntios, a verdade é essa, eu tenho o direito de ser sustentado por vocês. Mas eu não exigi esse meu direito. A verdade é essa, a circuncisão não é nada. Mas eu vou circuncidar o Timóteo para poder pregar o evangelho para vocês. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse debaixo da lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para que os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não estivesse livre da lei de Deus, mas sobre a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Quando surgiu aquela confusão lá, Pedro, que Paulo exortou ele, o que estava acontecendo lá? Pedro estava se fazendo de gentil, não estava? Comendo no meio deles? Estava tudo certo. Quando chegaram os da parte de Tiago, esses daí não quiseram. Não quiseram se fazer de fracos. E o que acontece quando a gente não quer se fazer de fraco? Divisão e confusão. Na verdade, os fortes eram os gentios, né? Eles não quiseram se adequar. E eles não quiseram, e Pedro se deixou levar. Ele falou, opa, tal. E ele recuou. É como se ele tivesse ali em unidade com os irmãos, e a hora que ele não quis mais se associar, começou a se preocupar, o que os de Tiago vão pensar de mim, o que vão falar de mim. Opa, ele voltou. E o que aconteceu? Divisão. Paulo teve que exortar ele, porque estava ali dois grupinhos, os de Tiago que não se assentavam com os gentios e os gentios. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. E aí ele diz aqui, tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Se a gente quiser servir uns aos outros, em unidade, esse é o caminho. Se você não tornar-se como outro, é só confusão, irmãos. Eu não consigo servir o meu irmão de outra forma. Se eu quiser manter a minha dieta, eu não consigo andar com o Paulinho, consigo? Eu ando com ele, acontece de tudo. Cada coisa que eu ponho na minha boca é uma surpresa. Mas se eu quiser ter comunhão com ele e servi-lo, eu tenho que comer o bacalhau salgado, eu tenho que... Não é? Pizza queimada, sorvete que dá alergia, e assim vai. Vai ter mais. Está acabando, irmãos. Eu preciso ser capaz de sofrer em favor do outro. Até mesmo aceitar o prejuízo causado pelo outro. Epafrodito não fez assim para servir Paulo? Filipenses 2, está escrito assim, contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiros de lutas, mensageiros que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. No versículo 27 ele fala assim, de fato, ficou doente, quase morreu. No versículo 30, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar. Epafrodito imitou Jesus. Para servir Paulo, ele
esteve disposto a morrer, porque ele ficou doente e quase morreu. Se a gente quisesse preservar toda a nossa saúde belezinha, tal, sem nenhum tipo de sofrimento, sem nada, não vamos servir ninguém e a nossa unidade nunca vai acontecer. Lá em Corinto, havia uns irmãos que estavam exigindo seus direitos e eles não aceitavam sofrer o prejuízo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 7, Paulo diz: o fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Por que tinha litígios? Paulo diz: por que não preferem sofrer a injustiça? Ninguém era capaz de sofrer uma injustiça. Não, isso que você fez comigo é injusto. Ó, você vai ter que pagar, você vai ter que não sei o quê. E o outro, não, o justo sou eu. E tal, e pá, e pá. Se a gente imitar Cristo, ele... Ô, irmãos, quem que sofreu mais injustiça? E foi por causa de nós. Ele falou, por que tem litígios? Porque vocês não preferem sofrer a injustiça, vocês não imitam Cristo, vocês não pensam como Ele. Ele falou, por que não preferem sofrer o prejuízo? E por último, dar a vida como uma oferta a Deus, servindo aos irmãos, é perder a vida até o ponto de derramar seu próprio sangue, como Cristo. E muitos fizeram isso. Derramaram seu sangue para servir aos irmãos. E muitos deles nós colhemos os benefícios até hoje. E Paulo, ele diz em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 15, ele diz assim, eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Oh, irmão, isso aqui me quebrou. Era um homem que estava gastando a sua vida, se deixando gastar e amando os irmãos cada vez mais e sendo por muitos cada vez menos amado. Tinha muita gente que já estava torcendo o nariz lá para Paulo. Ele continuava se gastando por eles. Se a gente fizer assim, irmãos, as nossas disputas acabam. Nós vamos experimentar a unidade em Cristo. Ó Deus, te dou graças.